Você já fez essas perguntas? Você sabe regular um pulverizador? Sabe como achar o volume de calda, o volume de pulverização? Quantos litros estão caindo por hectare? E sabe como achar a dose por tanque? Ou seja, você verificou e estabeleceu a dosagem que irá do produto e agora tem que colocar ele no tanque. Quanto que vai dele no tanque? Então, com base nessas perguntas, iremos tentar mostrar aqui como fazer as regulagens e os cálculos envolvidos por trás dessas 3 perguntas. Será que para regular cada um destes implementos é diferente? Uma costal, um pulverizador tratorizado e um outro apelido? A resposta aqui é não. Os passos e as regulagens são os mesmos. Só vai mudar aonde a gente vai fazer essa regulagem e a forma que vai ser feita. Mas os cálculos são exatamente os mesmos. Vamos lá então. Temos que dividir em 2 passos. A regulagem de campo e os cálculos. Então, vamos inicialmente ver as regulagens a campo para ver como que é feito e depois as contas envolvidas. Beleza? Vamos então para o primeiro passo da regulagem de campo. Indo para o campo, então, necessitamos fazer um teste e verificar quanto tempo ele irá levar para fazer aquele teste. Aqui nós estamos falando em tempo. Então, munidos de uma trena, 2 estacas, necessitamos o que? Demarcar 50 metros e cronometrar o tempo que está levando nesse trajeto. Então, você faz esse percurso ali nas condições reais de trabalho, com o pulverizador ligado, ok? E faz 50 metros ali. Muito importante você começar antes dessa demarcação para que quando você entrar nessa área demarcada, você já esteja com a velocidade constante. E durante esse percurso você deve verificar quanto tempo você levou para fazer esses 50 metros. Vamos supor aqui que nós levamos 18 segundos. Beleza? Estamos ainda nas etapas de campo. Segundo passo é nós realizarmos a coleta da calda que está caindo. Então, munidos de uma proveta graduada, nós já fazemos isso aí. Claro, não dessa forma que está aparecendo aqui. Lembrem que o ideal é você fazer esses testes já com a calda pronta. Porque a calda, dependendo dos produtos que serão utilizados, teremos alterações das suas características físicas. Então é importante que você realize a coleta nas condições da calda. Mas, claro, como a calda é perigosa, manter os cuidados básicos de segurança, utilizando de equipamentos de proteção individual. Então, naqueles 18 segundos, você irá coletar o que está caindo na ponta de pulverização. E nós finalizamos a etapa de campo e agora nós partimos para a parte de contas. Então, vamos para o segundo momento da regulagem. Aqui nós dividimos tudo em 2 regras de 3 simples, falando em verificar qual será a regulagem do pulverizador. Vamos lá então para a conta. A primeira regra de 3 é da seguinte forma: o volume que você coletou no teste caiu na área de teste. Nós queremos saber quanto irá cair em 10.000 metros quadrados, que é a área 1 hectare, certo? Vamos descobrir aqui então, nessa relação, quantos litros por hectare que está caindo. Essa é a unidade que nós utilizamos na pulverização, certo? Então, essa é a nossa primeira regra de 3. A segunda regra de 3 vai ser o quê? O volume de calda, o volume de aplicação, ou seja, quantos litros por hectare, caiu na velocidade do teste. O volume que nós desejamos, qual vai ser a nova regulagem. Importante aqui, como regular o pulverizador. Nós podemos regular pela velocidade do teste ou pela pressão do teste. Velocidade do teste tem como nós descobrir através de contas. Já a pressão não tem como descobrir por contas, porque não é linear a alteração da pressão com o volume da aplicação. Ou seja, não é uma regra de 3 simples.
Ali tem que ser feito na tentativa e erro. Aqui iremos dar prioridade inicialmente pela velocidade do teste. Beleza? Vamos então para a primeira regra de 3, que é o volume coletado na área do teste x 10.000. Bloco de anotações. Então, primeira coisa nós devemos saber é qual que é a área do teste, certo? Olhando ali a regra de 3, nós temos que botar o volume coletado e a área do teste. Então, a área do teste, como que a gente procede? Nós temos um comprimento, que foi 50 metros, que foi demarcado, e temos a largura. Qual que é a largura nesse caso? É a largura que cada ponta molha. Cada ponta está longe uma da outra, nesse exemplo, a 50 centímetros. Então, a meio metro, convertendo em metros. Se o meu pulverizador possui a distância entre pontas de 40 centímetros, eu vou fazer 50 vezes 0,4, porque cada ponta vai dar 0,4. Tranquilo? Então, vamos aqui para a regra de 3. Vamos supor que nós coletamos naquele percurso 250 ml. Então, 250 ml caíram em 25 metros quadrados, certo? Então, estamos fazendo aqui a primeira parte da regra de 3. Essa aqui. Agora, iremos acabar de montar a segunda parte da regra de 3, que é x, quanto que está caindo, em 1 hectare, que é 10.000 metros quadrados. Então, resolvendo essa regra de 3, nós iremos fazer o quê? Os 250 ml vezes os 10.000, correto? E isso irá ser igual à multiplicação do x pelos 25 metros quadrados. Resolvendo o x, então vai dar 100 litros por hectare. Muito cuidado nessa hora. Aqui nós estamos em ml e o volume coletado é utilizado em litros. Então devemos converter. Essa conversão basta você dividir o volume em ml para litro. Com isso, nós terminamos a primeira regra de 3 que foi mostrado aqui. Vamos partir agora para a segunda regra de 3. Partindo para a segunda regra de 3, que era o que? O volume de cauda, o volume de aplicação, caiu na velocidade do teste, o volume desejado, x. Então, indo para o bloco de notas, 100 litros por hectare, no exemplo que nós fizemos recém, caíram em, vamos supor que a velocidade do teste foi em 10 km por hora. E qual vai ser o volume desejado? Digamos que nós queremos que caia 150 litros por hectare, x. Aqui, nós realizando a regra de 3, o que nós iríamos fazer aqui a princípio? 150 vezes 10 igual a 100 vezes x. Correto? Não. Aqui nós temos um cuidado, porque na regra de 3, normalmente, o que a gente assume? Se esse lado aumenta, esse lado aqui também aumenta, correto? Então, quanto mais positivo for aqui, mais positivo for aqui. Isso é o que normalmente a gente utiliza na regra de 3 simples. Porém, nesse caso não, porque quanto mais eu aumentar aqui, quanto maior o volume de aplicação, eu tenho que andar com o trator mais devagar. Porque quanto mais rápido eu ando, menos tempo eu estou sobre a área. Menos tempo estando sobre a área, menos irá cair. Então, essa regra de 3, ela é inversa, meus amigos. Quando a regra de 3 é inversa, necessitamos alterar a forma de execução. Nós iremos fazer o quê? Essa multiplicação em linha, ao invés de fazer a multiplicação em cruz. Eu irei multiplicar o 100 por 10
igual à multiplicação do x por 150. Realizando isso, eu irei encontrar 6,67 km por hora. Se vocês não fizerem inversa, aqui a velocidade irá resultar num valor maior, que está errado, porque quanto mais rápido eu ando, menos irá cair no meu pulverizador. Então, essa regra de 3 vai ser dessa seguinte fórmula. 100 litros por hectare vezes 10 km por hora igual a 150 litros por hectare vezes o x, que irá resultar no 6,67. Beleza? Então, finalizando aqui, nós temos uma dúvida ainda. Da onde surgiu esses 10 km por hora? O meu trator consegue me mostrar isso? Não, ele não mostra. Mas tem como nós calcularmos. Retornando àquele passo que fizemos antes, nós tínhamos dado um exemplo que naqueles 50 metros que o pulverizador transcorreu ali, ele levou 18 segundos, certo? Nesse exemplo hipotético. Como é que eu calculo a velocidade aqui então? Da seguinte maneira, nós temos o quê? Uma distância percorrida por um tempo. Então, basta nós dividirmos 50 metros por 18 segundos, que a fórmula da velocidade lá da física é velocidade é igual a distância por tempo. 50 metros dividido por 18 segundos vai dar 2,78, arredondando. Então, a nossa velocidade aqui do teste vai ser 2,78 metros por segundo. Porém, nós utilizamos em quilômetros por hora. Como é que a gente faz essa conversão? Certo? Da seguinte forma, basta nós multiplicarmos por 3,6. Isso irá resultar na conversão de metros por segundo para quilômetros por hora. 2,77 vezes 3,6 vai dar 9,97. Então, arredondando para 10 km por hora. É a velocidade que nós tínhamos colocado no exemplo. Beleza? Então, essa é uma forma de nós calcularmos a velocidade do teste, que é uma das formas de nós regularmos o pulverizador para cair o que nós desejamos, que nesse exemplo foi 150 litros por hectare. Essa é a nossa conta relativo à regulagem. Então, vamos fazer, ir no trator e achar essa velocidade para andar e cair o que nós desejamos. Será que terminamos todos os cálculos que tem ao redor da pulverização? Podemos agora pegar o pulverizador e sair pulverizando as áreas? A resposta é não. Nós ainda necessitamos descobrir alguns parâmetros. Nós possuímos o volume de aplicação, agora, que estava caindo e regulamos num exemplo pela velocidade, no volume que nós desejávamos. Porém, nós precisamos saber qual que será a dosagem, a dose do produto por tanque, quantas gramas ou quantos ml ou quantos litros irão no tanque e qual que é a autonomia do pulverizador, ou seja, quantos hectares eu irei conseguir fazer com o tanque. Então, essas duas respostas iremos trabalhar agora. Então, como foi falado anteriormente, a regra de 3 resolve quase que todas as contas de mecanização agrícola. Indo então para a segunda parte, a dose por tanque, nós devemos saber qual que é a dosagem que eu irei ter do produto, ou seja, quantas gramas, ou quantos quilos, ou quantos ml, ou quantos litros irão por hectare. Dosagem, certo? Então, sabendo disso, eu irei colocar na regra de 3 a dosagem, essa dosagem, quanto que vai por hectare, relacionado com o volume de aplicação que está por hectare, e qual vai ser a quantidade de produto, nosso X, que irá por tanque. Então, pegando o exemplo aqui hipotético, vamos supor que a dosagem do produto será 10 gramas por hectare, o nosso tanque do pulverizador possui 800 litros, e o volume
de aplicação, o volume de cauda, que nós tínhamos feito o exemplo até então, é 150 litros por hectare. Então a nossa conta vai ser da seguinte forma: nós temos 10 gramas por hectare do produto e essas 10 gramas irão no hectare sendo dosados em 150 litros por hectare. Qual que vai ser a dose do produto para o meu tanque, que nesse exemplo hipotético é 800 litros? Resolvendo essa regra de 3, o nosso X, a dose do produto por tanque, será 53,33 gramas. Aqui basta nós fazermos apenas a multiplicação da regra de 3 simples. Esse exemplo, as 10 gramas vezes os 800 litros, correto? E isso será igual ao X vezes os 150. Muito cuidado aqui com as unidades. Então, nós estamos aqui trabalhando com gramas, beleza? Mas essa é a conta que nós necessitamos. Então, enchemos o pulverizador. Caso nós tivermos o tanque de preparo de calda, basta colocar 53,33 gramas do produto. Claro, muito cuidado no preparo da calda para não haver problemas para frente. Agora, indo para a próxima e a última conta que nós podemos fazer aqui, é qual que é a autonomia do pulverizador, quantos hectares ele consegue fazer. Então nós temos o nosso tanque pulverizador, aqui um exemplo, que foi dado 800 litros, nós necessitamos saber, ele está regulado para cair 150 litros por hectare, então nós iremos lá fazer o que? Encher o tanque do pulverizador e necessitamos saber, com esse tanque cheio, já adicionado o produto, que no exemplo foi 53,3 gramas, quantos hectares eu conseguirei fazer com o tanque cheio. Então, a regra de 3 agora é da seguinte forma: o volume de calda, o volume de aplicação, ele está caindo por hectare. Então, o volume de calda cai em 1 hectare. Qual que é o volume do tanque para X? Aqui iremos descobrir quantos hectares cada tanque faz com o que está regulado. Então, pegando novamente o bloco de notas, deixando aqui ao lado essa pequena cola. Então, a dosagem de 10 gramas por hectare, o tanque de 800 litros, o volume de 150 litros por hectare. Iremos montar a regra de 3. Então, 150 litros está caindo em qual área? Em 1 hectare, que está no pulverizador. O meu tanque tem 800 litros. Quanto hectares irá resultar largando 150? Então, neste exemplo hipotético, como é que nós vamos resolver essa regra de 3 simples? Nós temos que fazer a multiplicação cruzada, o qual será 800 vezes 1 hectare, né? 800 litros que é a capacidade do tanque, isso igual à multiplicação entre o 150 com o X, que é a nossa dúvida, que irá resultar em 5,33 hectares. Então, o meu tanque de 800 litros, que está regulado para cair 150 litros por hectare, irá esvaziar a cada 5,33 hectares por tanque. Podemos aqui ainda deixar uma dúvida, que é qual que é a outra forma de regular o pulverizador? Foi falado em velocidade, mas temos outra maneira de regular o pulverizador. A maneira é essa aqui, é pela pressão. Então, na central do pulverizador, aonde a gente encontra o que? O registro do manômetro, o regulador de pressão e os registros da barra, ali a gente pode fazer a alteração da pressão, que nem eu mostro aqui nesse local. Cada pulverizador, cada modelo vai ter um design específico, mas todos eles terão um local para você alterar a pressão. Então, nesse caso, se a gente deseja que caia mais volume de aplicação do que caiu no teste a gente fez ali o exemplo que deu 100 litros por hectare, e nós queríamos 150, nós teremos que vir aqui para essa central e aumentar a pressão para que o que está caindo aumente. Fazendo isso, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Claro, nós temos que chegar aqui
com uma noção de se tem que aumentar ou reduzir. Então necessitamos fazer aquele primeiro passo de fazer o trajeto com o pulverizador na área de 50 metros, coletar, ver o tempo e calcular quanto que está tendo por hectare. E em cima disso a gente vem para cá, ou aumenta bastante ou aumenta pouco. De acordo com a nossa experiência, a gente vai tendo uma maior precisão em saber alterar esses valores de pressão. Boa parte das regulagens, a maioria é feito pela pressão, muito pouco pela velocidade, porque aqui a gente chega já sabendo que a gente vai fazer a pulverização naquela velocidade que eu vou levar tantas horas para fazer na minha área. Então eu necessito alterar a pressão. Tranquilo? Então, qualquer dúvida que vocês necessitarem, estamos aí. Podem fazer aqui um comentário no vídeo, que iremos ter o maior prazer de tentar lhe ajudar. Forte abraço. Fazendo essa conta, lembrando aqui que é de novo uma regra de 3 simples. Então, iremos multiplicar o 800 por 1 hectare, correto? E isso irá ser igualado ao essa multiplicação dos 150 vezes x. Isso irá resultar em 8 hectares a cada tanque. Então, sabendo disso, eu sei que meu pulverizador está caindo 150 litros por hectare, que foi regulado, eu coloquei já tantas gramas, e cada 8 hectares eu terei que parar a atividade e encher o tanque. Com isso, nós encerramos a parte de conta.